Olá, irmãos! Na jornada da transformação, nós precisamos cuidar muito da nossa vida interior, trabalhar duramente na vida interior. Eu me lembro de uma passagem lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Samuel, profeta de Deus, é enviado pelo Senhor à casa de Jessé para escolher um novo rei para Israel. Deus já tinha rejeitado Saul e estava querendo um novo rei que fosse segundo o seu coração. E quando Samuel chega na casa de Jessé, o primeiro filho que ele vê, que é Eliabe, um jovem bonito, alto, o próprio Samuel fala no seu interior, no seu coração o seguinte: eis aí o homem de Deus, eis aí o novo rei para Israel. E aí Deus fala a Samuel nesse mesmo momento, dizendo: não, você vê o exterior, você vê a aparência, você vê a beleza, você vê a altura. Eu, pelo contrário, não olho a aparência, eu olho o interior do ser humano. Então vai passando todos os filhos de Jessé até chegar naquele que, aos olhos de Samuel, seria desprezível, por conta de ser mais novo, por conta de ser pequeno, que era Davi. E a esse Deus escolheu porque ele era segundo o coração de Deus. Muitos de nós gastamos muito tempo cuidando da vida exterior, cuidando da aparência, né? Aparência física, que é importante, de uma certa forma é importante, mas a gente faz isso em detrimento da vida interior. Então a gente se preocupa com vestes bonitas, a gente se preocupa com nosso embelezamento estético, vamos para a academia para poder ter um corpo bem definido. A gente, no caso, quem pratica malhação, né, essas coisas, se preocupa muito com a sua alimentação, para não comer certos alimentos que gerariam gorduras. Então, existe todo um cuidado para o corpo, essa área mais externa do ser humano, mas essas mesmas pessoas, muitas vezes, não se preocupam com o alimento espiritual que está comendo. Às vezes está comendo alimentos espirituais que trazem gordura para o corpo, que trazem problemas na saúde. E eu estou falando aqui de alimentos espirituais, me referindo a pensamentos mesmo, coisas que a gente ouve e absorve para nossas vidas, coisas ruins, pensamentos ruins, falas ruins, instruções ruins. A gente assiste muita televisão, hoje tem um bombardeio de coisas pela internet que a gente vai absorvendo a cada dia, e essas coisas vão nos fazendo mal. Assim como a gente se preocupa com uma dieta para ter uma saúde física, a gente tem que também se preocupar com uma dieta daquilo que a gente consome espiritualmente, para que a gente cuide do homem interior. Jesus ele fala muitas vezes que o principal é o nosso tesouro, o nosso coração, a gente cuidar dele. E o coração é a fonte ali da vida, é a fonte dos pensamentos na linguagem bíblica, né? Na Bíblia trabalha muito pensamento, mente e coração como palavras sinônimas. Então, é muito importante nós nos preocuparmos com o que vai para o nosso coração. Porque o que se estabelece no coração nos forma. Essa que é a questão, nos forma. E aí, dentro dessa questão do que forma o nosso coração, revela quem nós somos através de falas, de comportamentos. Jesus fala, por exemplo, dos fariseus e diz que eles eram sepulcros caiados. Sepulcro caiado é porque recebia aquela pá de cal, né, para ficar embelezado, sepulcro, mas dentro, o corpo morto já estava podre. Assim, Jesus queria dizer que muitas pessoas, externamente, aparentemente, são bonitas, são belas, mas quando essas pessoas falam e o comportamento dessas pessoas mostra a podridão da sua alma, do seu coração mau. E nós temos que cuidar disso. Paulo ele fala uma coisa muito interessante aos Gálatas, no capítulo 4, quando ele diz que sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Essa revelação de Paulo é muito interessante, porque ele está dizendo o seguinte, que Cristo deve ser formado dentro do nosso coração. Como é que Cristo é formado dentro do nosso coração? É quando nós assimilamos os ensinos de Jesus, quando nós assimilamos o caráter de Jesus,
quando a gente faz a linguagem de Jesus a nossa linguagem, quando a gente faz os princípios de Jesus os nossos princípios, quando a gente absorve os valores de Jesus para nossas vidas. Lá em Filipenses, Paulo ele diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Cada coisa dessa, quando a gente assimila, quando a gente absorve para nossas vidas, a gente está fortalecendo o homem interior e formando esse homem interior segundo Jesus Cristo. Aprendendo de Jesus Cristo, sendo formado a mesma forma dele. E Paulo gosta de brincar com essas expressões, né? Ele diz assim, não tenham a forma do mundo, mas sejam conforme, né, Jesus Cristo. E para ser conforme Jesus Cristo tem que ser transforme, ou seja, transformado pela renovação da nossa mente. Cuide do seu interior. Eu quero finalizar essa nossa reflexão sobre a jornada da transformação com um texto de Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 4 em diante, ele diz o seguinte. Eu vou ler, na verdade, a partir do 3. Ele diz assim, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você cuida da sua vida exterior, da sua aparência? Continue cuidando, mas não esqueça do mais importante, que é a sua vida interior. Que essa vida interior tenha a beleza de Cristo. E assim, de vez em quando, essa beleza de Cristo vai extrapolar, se manifestar de você e os outros vão ver Cristo em você. Amém? Que Deus abençoe e até a nossa próxima reflexão.